dia a todos, que bom que estamos juntos aqui mais uma vez, numa semana que antecede aí o Dia dos Pais. Quero pensar com vocês sobre alguns elementos importantes que estão contidos ali na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao verso 32, em que esses elementos vão nos falar de como nós podemos viver como filhos e não simplesmente como servos. Me refiro primeiramente ao filho mais novo, que resolveu viver independente do pai, e por isso ele sofreu no corpo, ele sofreu na alma, sofreu no seu espírito. O fato de estar separado do pai, ele viveu a miséria humana. Esse filho então resolve voltar, e ao voltar, o pai nos traz alguns elementos muito importantes. Ele traz a iniciativa de ir ao encontro do filho. É como se ele tivesse, o texto nos diz que ele estava como que à vista, esperando aquele filho. Ele vai ao encontro daquele filho, ele o abraça e ele o beija. Vejam que Deus, Pai, na sua autoridade, ele, apesar da sua autoridade, ele não prescinde da iniciativa de estar nos buscando. E ele vai ao encontro do Filho, assim ele vem ao nosso encontro, quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim nós podemos perceber do amor do Pai. E ele nos abraça e ele nos beija, apesar de estarmos maltrapilhos, de estarmos mal cheirosos, mas ele nos abraça e ele nos beija, que é sinal do seu acolhimento. Portanto, ele nos ama, ele nos acolhe e ele recupera a nossa dignidade, porque ele colocou sobre aquele menino que estava voltando, aquele filho, ele colocou a melhor roupa, porque era sinal de resgate social. Ele colocou sandália nos pés para dizer que ele era filho e não escravo. E ele colocou um anel nos dedos, em um dos dedos, Porque isso era sinal de autoridade. Muitas pessoas assinavam seus contratos carimbando com o seu anel. É como se ele estivesse perdoando e dando a ele a autoridade de que ele tinha enquanto filho do pai. E assim nós podemos pensar, diferentemente do filho mais velho, que reclamou do pai no verso 29, Ele disse: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, o verso 29. Então, o filho mais velho também não estava a princípio vivendo enquanto filho, mas como servo, querendo ser perfeito, como se fosse possível viver sem falhas, viver sem errar. E diferentemente então do filho mais novo, que teve que ser resgatado, o filho mais velho, o pai disse assim, no verso 31, então lhes respondeu o pai: meu filho, sempre tu estás comigo. Só que aquele filho não estava vivendo como filho, mas como servo. E o Senhor quer resgatar isso em nós. Ele quer resgatar essa ideia que nós podemos ter de que Deus nos ama, de que Deus nos acolhe apesar de estarmos maltrapilhos, ou apesar de acharmos que podemos ter o domínio sobre as coisas, sermos perfeitos, e que nós podemos resgatar a nossa dignidade, muito característica aí do filho mais novo, que foi presenteado com esses presentes, com a roupa, com a sandália, com o anel e principalmente com um novilho cevado, preparado especialmente para poder festejar aquele retorno daquele filho, porque o Senhor quer resgatar a nossa dignidade, para que não vivamos simplesmente como servos, ou não vivamos a revelia do Pai, mas estejamos vivendo sim como filhos. Que Deus esteja abençoando nossas famílias, esteja abençoando os pais, esteja abençoando a todos nós. Essa é a oração que fazemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.